Bom, pessoal, boa tarde. Vamos retomar a nossa discussão, então, começando por um ponto que eu acabei esquecendo de falar na aula passada. Acho que eu comentei algumas vezes, mas não mostrei, né? Que é, de fato, mostrar diagramaticamente que o funcional gama, quando você faz uma expansão diagramática do funcional gama, o que você tem ali são funções 1PI, e que quando você, por exemplo, inverte o funcional gama 2, você obtém os diagramas correspondentes à função de dois pontos conexa. Legal? Então, deixa eu retomar a nossa discussão sobre função de dois pontos. Conexas versus funções de dois pontos 1PI. Agora numa análise diagramática. A gente já discutiu na semana passada algumas coisas sobre isso, né? Em particular a gente mostrou que para uma função de dois pontos conexa, vou escrever direto no espaço de Fourier, conexa, seja conexo, eu acho que eu mostrei essa relação na aula passada em termos de no espaço de posições, mas enfim, basta fazer uma transformada de Fourier que você obtém o resultado no espaço de Fourier. Uma relação que a gente mostrou na semana passada foi que isso aqui pode ser escrito numa expansão, digamos, diagramática em termos daqueles biscoitinhos. O cara do biscoito é ele ali, ele que batizou o biscoito. Isso daqui vai ter uma relação do tipo, né? Uma expansão do tipo P2, P1 mais biscoito P2, P1 mais dois biscoitos e assim por diante, né? Então, P2, P1 e assim por diante. Legal? Lembrando que o biscoito, ele corresponde, né? Se você pega só o biscoitinho com pernas externas amputadas, então, removendo as pernas externas, e você associa o rótulo P2, P1 a essas partes que seriam as pernas externas, né? Isso daqui corresponde a I, e a gente denotou isso como sendo um I sigma 2, P1, P2. Tá legal? Bom, deixa eu retomar isso daqui agora para um caso específico. Vamos olhar para o nosso bom e velho exemplo lambda Φ4. Tá legal? Vamos relembrar a expansão até dois loops da função de dois pontos no modelo lambda Φ4. Então, olhando para as funções conexas no modelo lambda Φ4, até dois loops a gente tinha o propagador trilevel, mais, não vou ficar colocando os rótulos, tá, pessoal? Mais um diagrama do tipo tadpole, mais um diagrama do tipo sunset, mais esse tadpole duplo, mais esse cara que seria uma espécie de produto de tadpoles conectados entre eles. Legal? Os fatores aqui eram mais 1/2, aqui era
1 sobre 6, 1 sobre 4, 1 sobre 4. Só conferir ali se era isso mesmo, mas acredito que sim. É isso mesmo, Né? Bom, vejam que o projeto Notas de Aula decaiu de vez, pessoal. Acabou. Vou mandar para vocês as que existem e pronto. Bom, isso daqui é claro que continua, né? Mas até 2 loops. Essa é a expansão da função de 2 pontos conexos. Expansão diagramática da função de 2 pontos conexos. Conexa para um modelo do tipo lambda phi 4. Tá legal? Vamos propor a seguinte forma para o que seria a expansão diagramática desse cara aqui. Tá legal? Eu vou tentar Uma expansão diagramática para esse cara, P1, P2, lembrando que isso no fundo é um biscoitinho com pernas externas amputadas, e eu vou tentar escrever os diagramas que se enquadram dentro daquelas nossas regras que eu tinha dito para esse cara, né? Então, aqui eu tenho somente diagramas, eu vou propor uma expansão envolvendo somente diagramas 1PI. E aí a gente vai verificar que essa expansão envolvendo somente diagramas 1PI reproduz aquele resultado ali quando a gente usa essa relação aqui. Tá legal? Então vamos propor uma expansão até 2 loops somente com diagramas 1PI. Então, os possíveis diagramas 1PI são 1 sobre 2 tadpole com pernas amputadas, mais 1 sobre 6 sunset com pernas externas amputadas, mais 1 sobre 4 esse tadpole duplo também com pernas amputadas. Bom, aqui isso continua, é claro, mas envolve mais loops, né? Então aqui, no fundo, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, né? Isso daqui vai ser uma soma sobre... Aquele outro também? Aquele outro faltou também um quarto, né? Esse aí também? Esse aqui? É. Não, esse aqui não é um PI, né? Se eu cortar essa linha tá. aqui, eu divido ele em 2 diagramas. Então, soma sobre todos os diagramas um PI com 2 pernas externas amputadas. Então são diagramas que a princípio teriam 2 pernas externas, então a gente amputa essas 2 pernas externas. Legal? Daqui, essas são todas as topologias até 2 loops, com o vértice quártico. E eu jogo esse fora, esse não entra na nossa expansão pelo fato dele não ser um diagrama 1PI. Legal? Bom, vamos verificar então que isso é de fato consistente com a nossa função de 2 pontos conexa. Então, se você olha agora para a função de 2 pontos conexa, P1, φ de P2, conexa, o termo de ordem 1 é só isso. É só o diagrama, é só o propagador é trileve. Então, o propagador é trileve. Mas, isso daqui, o que é isso? Isso no fundo é um propagador conectando ao biscoitinho. Vamos escrever aqui o biscoitinho. Deixa eu aumentar isso aqui para não aparecer um sinal de menos, né?
Então tem propagador. Isso daqui vai, de certa forma, multiplicar o biscoitinho. O biscoitinho é isso daqui. 1 sobre 2 mais 1 sobre 6. Aqui é perna externa amputada. Perna externa amputada. Mais 1 sobre 4. Pernas externas amputadas. E assim por diante. E aí multiplica o outro propagador do outro lado. Legal? O propagador do outro lado. Mais agora o que seria isso daqui. Então eu tenho um propagador, com um biscoito, outro propagador, biscoito, propagador. Tá? Ok? Só que a única coisa que vai entrar no biscoito aqui é um meio do tadpole. Eu vou colocar pontinho, pontinho, pontinho. E aqui também um meio do tadpole. E aqui mais pontinho, pontinho, pontinho. Por que eu estou descartando o resto? Porque se eu coloco alguma coisa a mais aqui, o que viria aqui já tem 2 loops. E aí ele vai bater com o que está aqui, que vai ter pelo menos um loop. Então vai dar uma contribuição de ordem 3 loops. Tá legal? Consequência. Função de 2 pontos. Conexa. Vai basicamente, ela envolve, né, o propagador pre-level. E aí esse cara, essa perna se junta com essa perna amputada. Essa perna amputada se junta com essa perna. A gente fica com mais um meio do tadpole. Agora sem perna, as pernas não são mais amputadas. Mas, mesma história aqui. Essa perna entra no lugar dessa perna amputada. Essa perna amputada vai ser substituída por essa perna. Então, mais 1/6 do diagrama de 2 loops. São 7 de 2 loops. Mais 1/4 desse tadpole duplo, mais 1/4 desse outro tipo de tadpole duplo. Então, esse daqui produz esse diagrama e esse daqui produz esse diagrama. E o resto já são contribuições de ordem mais alta. Legal? Se vocês quiserem, vocês podem, claro, fazer aqui próxima ordem, então incluir os diagramas a 3 loops, determinar quais são os diagramas a 3 loops conexos, joga fora as contribuições que não são um PI, isso vai te dar o biscoitinho, e aí verifica que essa relação também vai ser satisfeita na próxima ordem. Legal? Bom exercício para a lista esse. Dúvidas? Não? Sem dúvidas? Ok. Agora eu vou mostrar uma outra forma de obter diagramas que é válida. A gente vai se restringir agora a diagramas 1PI. Então a gente vai obter diretamente os diagramas 1PI. Então o que a gente fez ali foi primeiro calcular os conexos, depois jogar fora aqueles que não são 1PI. Agora a gente vai calcular fazer uma expansão diagramática diretamente em termos de diagramas 1PI, só que uma expansão que vai ser válida só um loop. Tá legal? Eu acredito que seja possível generalizar isso, mas aí a gente vai precisar de mais termos na nossa fórmula de partida. A gente vai partir de uma fórmula que é válida só um loop. Tá? Mas, enfim, a vantagem que eu vejo com relação a esse método é que a contagem de fatores de simetria ela acaba sendo um pouquinho mais fácil,
e é um pouquinho mais intuitivo entender quais são as topologias geradas, pelo menos na minha opinião. Tá legal? Então agora a gente vai explorar um pouquinho da ideia de diagramas via fórmula traço do log. Legal? Na semana passada a gente mostrou aqui a ação efetiva, que era um funcional desse campo médio. Ela pode ser escrita na forma ação clássica mais I sobre 2 traço do log de S2 φ, tá? Lembrando aqui a anotação, né? O S2 indica que a derivada funcional segunda e eu estou mantendo o campo ainda na jogada. Legal? Não estou tomando o campo para zero. Isso daqui é claro que continua, né? A gente tem, isso daqui é uma aproximação. Tá? Ao invés de colocar 3 pontinhos, eu vou indicar isso daqui. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês na semana passada, quando eu derivei essa fórmula. Mas, basicamente, essa fórmula ela pode ser entendida como o termo de ordem 0 e o termo de ordem 1 na expansão em loops da sua integral funcional. Tá? Eu não mostrei isso. Se eu não me engano, eu mostro, ou pelo menos argumento algo sobre isso no curso que eu dei lá no CBPF em 2017, e está no YouTube. Se vocês procurarem renormalização perturbativa com o meu nome, provavelmente vocês acham lá. E eu acho que talvez lá pela aula 4 ou 5 eu devo ter comentado alguma coisa sobre isso. No fundo, essa contagem em termos de loops, tipicamente ela é apresentada da seguinte forma: você pode expandir a sua ação efetiva como sendo um termo de ordem 0 mais soma em n, indo de 1 até infinito, h cortado elevado a n, gama n. Tá legal? Então, no fundo, a ideia é você escreve uma espécie de uma expansão em h cortado da sua ação efetiva. Claro que para isso a gente tem que restaurar os h cortados que foram feitos iguais a 1. Tá? E você consegue mostrar que essa expansão em h cortado ela equivale a uma expansão em loops. Tá? Tem um ponto falho nessa argumentação, que é o seguinte: quando você restaura os h cortados em todos os pontos, o seu termo de massa na ação, ele envolve o h cortado. Se você pega um termo de massa na ação de Klein-Gordon, que tipicamente a gente escreve como m ao quadrado, φ ao quadrado, se você restaura h cortado e c, se eu não me engano, isso daqui é m ao quadrado, c a quarta sobre h cortado ao quadrado. Tá? Esse h cortado aqui, ele ferra o argumento aqui. Então a ideia seria, isso daqui é uma expansão h cortado, assumindo que, sei lá, você escreve isso daqui como sendo um m-til, e aí, enfim, em termos desse m-til, você tem uma expansão polinomial em h cortado. E aí você consegue associar ordem n em h cortado com n loops. E o ordem 1 vai ser isso daqui. Tá? Mas enfim, tipicamente se fala disso, né, de a ação efetiva, ela tem uma expansão em loops coincidente com a expansão em h cortados. Isso é verdade desde que você tome cuidado com isso daqui. Tem esse ponto que muitas vezes é ignorado, até mesmo em livros textos. Bom, mas para os nossos propósitos aqui, a gente está interessado na expansão a um loop.
Ah, se você restaura o H cortado, isso daqui seria IH cortado sobre 2. Né? Bom, eu vou mostrar como derivar diagramas a partir dessa equação. Legal? Então a gente vai... Deixa eu colocar isso aqui como sendo um parênteses, né? E a ideia aqui vai ser utilizar essa equação para desenvolver uma expressão diagramática. Legal? Nosso ponto de partida aqui vai ser o seguinte. Eu vou escrever a minha ação completa S como sendo uma ação S0 mais uma ação de interação. Tá legal? Eu vou me preocupar em fazer isso só nesse pedaço aqui. Não vou me preocupar em fazer isso nesse pedaço aqui. Legal? Com essa decomposição, eu posso escrever traço do log de S0 2 mais S interação 2 basicamente estou reescrevendo isso dessa forma. Legal? Eu preciso desse φ aqui, nesse caso. O S2, o S0, ele é quadrático em φ. Então o S2 vai ser independente de φ. Tá? Então eu posso, se eu quiser aqui, simplesmente removo esse cara. Legal? Deixa eu fazer um pouquinho mais. Só para. Isso daqui vai ser traço do log de S2 de φ, que é igual a traço do log de S2 0 mais S2 int φ. Tá? Note que esse cara permanece dependente de φ, porque o termo de interação é, por definição, pelo menos cúbico em φ. Tá legal? Isso daqui, por sua vez, eu posso reescrever na forma traço do log de S2 0 que multiplica identidade mais delta F S2. Tá legal? E esse meu delta F, vamos lembrar, né? A função de 2 pontos, a função de 2 pontos para uma teoria livre, a gente relacionou ela com I vezes delta F. Lembra dessa função que apareceu na nossa primeira aula de discussão sobre funções de correlação? Por sua vez, a gente viu na aula passada que a função de 2 pontos de uma teoria livre, ela corresponde a S0 a menos 1 elemento xy. Certo? Então, o delta F corresponde a S2 0 a menos 1. Tá? Então, o que eu tenho aqui no fundo é o S2 0. De tal forma, quando eu bato isso e isso, vai dar identidade. Tá legal? Ok? Bom.
com essa nova notação, eu posso reescrever isso na forma. Então eu tenho traço log de S2 φ. Isso vai ser igual a traço do log de S2 0, traço do log de S2 0, tá? Mais traço do log de 1 mais delta F S2 int. No fundo eu usei a propriedade de que traço do produto é a soma dos traços. É log. Isso. Log do produto é a soma dos logs. Essa propriedade é de fato válida, pessoal? Nesse caso? Vamos pensar o seguinte, o S2 ele é uma função de 2 pontos. Então o S2 vai ser uma função de 2 pontos definida como sendo derivada funcional com relação a x e y. Então, se você quiser, você pode pensar nisso como uma matriz com índices contínuos num espaço funcional, digamos assim. Tá? Então, no fundo, o que eu tenho aqui, né, nessa expressão aqui, é o equivalente de um produto de matrizes. Né? Eu tenho um log de um produto de matrizes. Será que o log do produto de matrizes é de fato a soma dos logs? Se você pega, por exemplo, a exponencial da soma de matrizes ou de operadores, isso não é o produto das exponenciais. Mas se você pega o produto das matrizes A vezes B, é diferente de B vezes A. Isso. Agora, se você pega log de A vezes B, você está falando que é igual a log de A mais B. Log de B vezes A, você está falando que é log de B mais log de A. Mas log de B mais log de A é log de A mais log de B. Você está falando que uma coisa é igual a outra, então isso não é verdade. Não é verdade, exato. Você poderia pensar, por exemplo, seu raciocínio foi rápido, me perdi legal aí. Não, então eu tô querendo dizer o seguinte, Você está chegando numa contradição, você está mostrando que chega numa o que contradição. é log de A vezes B? É log de A mais log de B. Isso. O que é log de B vezes A? É log de B mais log de A. Que é igual a log de A mais log de B. Que seria Que é igual a log de A vezes B. Mas as matrizes não comutam. Exato. Né? Então, não sei se Você poderia pensar, eu acho que uma outra forma de lembrar, e aí vocês têm uma relação mais familiar, né? Que é exponencial de A mais B, e isso em geral é diferente disso, né? de matriz. Né? Se isso for matrizes ou operadores, né? Isso é verdade se A e B comutarem. Caso contrário, você tem uma série de comutadores ali da expansão do teorema de Baker, Campbell, Hauser. Então por que eu estou usando essa propriedade sem medo ali? O traço me permite usar aquela propriedade. Que as diferenças vão envolver sempre comutadores e aí os traços batendo em comutadores vão dar zero. Porque comutadores são estruturas antissimétricas, né? Ah, é verdade, um traço assim, né? Então o traço é o que vai permitir utilizar essa relação. Então por isso que ao fazer essa passagem aqui eu estou fazendo isso dentro do traço. Tá? Bom, talvez uma forma, não sei se faria sentido ou não, seria você pensar também no log do det. Porque depois do determinante você vai ter um número. E aí não vai ter esse problema que você tem. Você pensar no determinante. Mas aí essas relações elas também envolvem traços, né? Não, o traço do log ser log do det é aquela forma que você usou do último aula. Isso. Mas no fundo você vai... equivalente. Por conta do traço a gente pode fazer isso. Bom, então só queria apontar isso. Esse termo aqui ele não vai ser muito importante pra gente, mas vamos manter ele por aqui por enquanto. E é esse termo aqui que vai ser a chave do que a gente vai fazer. Legal? Em particular eu vou usar o seguinte resultado. Que o log de 1 mais x é igual a uma soma de n de 1 até infinito, menos 1 elevado a n menos 1 sobre n, x
elevado a n. Tá? Isso daqui, se você quiser, você pode reescrever dessa forma, né? Menos 1 elevado a n sobre n x elevado a n. Beleza? Bom, usando essa expressão e usando que o x é igual a ΔF vezes S2 de interação, a gente obtém, já voltando naquela relação lá de cima, né, do traço do log, gama 2, quer dizer, gama de φ é igual a S de φ mais I sobre 2 traço do log de S2 zero mais ou menos I sobre 2 soma em, vou escrever em K, tá? K indo de 1 até infinito, menos 1 elevado a K sobre K traço de delta F S2 int de φ elevado a K e fecha o traço aqui. Legal? Acho que não errei nada não, né? Tá. Acho que confere, né? Beleza? E o nosso objetivo vai ser calcular, agora a gente pode passar para funções de correlação. Um PI ou vértices generalizados, nosso objetivo vai ser, em geral, calcular I vezes gama n de P1 PN, tá legal? O I aqui ele entra porque na nossa definição do vértice trilevel também vinha com I, né, derivada funcional. Isso daqui vai ser I vezes Sn Sn de P1 Pn, tá legal? Então, o objetivo aqui é calcular isso, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é multiplicando os dois lados por I e atuando com N derivadas funcionais e tomando o campo igual a zero. Tá? Quando eu tomo uma derivada funcional, isso daqui desaparece. Isso daqui é independente de campo. E aí sobra basicamente esse pedaço aqui. Então, o I com menos I vai dar 1. Então vai dar 1 sobre 2. Soma em K de 1 até infinito, a princípio, menos 1 elevado a K sobre K, N derivadas de P1, Pn, isso daqui batendo em traço de delta F S int. Φ elevado a K. Tudo isso tomando φ igual a zero no final do dia. Tá legal? Ok? Isso daqui, claro, pensando em n maior ou igual a 1. Tá? No caso, n igual a 0, basicamente seria só esse pedaço aqui que sobreviveria. Legal?
Quer dizer, na verdade, só esse pedaço aqui. Essencialmente. Essa soma, nesse ponto aqui, precisa ir de fato até infinito? Por que não, Gabriel? Você fez que não. Aí dica, tem que tomar o φ igual a 0 depois. Você tem que tomar o φ igual a 0 no final. Tá legal? Então, se o K for maior do que N, isso daqui, bom, lembra que o S int, ele é pelo menos proporcional a φ ao Q. Tá? O que significa que duas derivadas do S int é pelo menos linear em φ. Tá legal? Pelo menos linear em φ. Quando eu tomo S2 int elevado a K, isso é pelo menos de ordem φ elevado a K. Eu vou tomar K derivadas, tá? Se o K for maior do que, quer dizer, eu vou tomar N derivadas. Se o K for maior do que N, vai sobrar pelo menos alguma coisa linear em φ. E aí quando você toma φ igual a 0, isso vai a 0. Então, isso significa que eu posso truncar isso daqui em N. Tá? Isso daqui não é uma aproximação. Isso daqui é truncar. A aproximação, é claro, tem alguma aproximação envolvida, que é jogar contribuições de ordem 2 loops ou mais para 0. Mas a um loop, a gente pode fazer isso. Tá? Então, como eu estou calculando a função de correlação em campo nulo, eu posso fazer isso. Tá legal? Eu poderia truncar a série por baixo também. Por exemplo, ao invés de começar em 1, começar em 2 ou 3 ou mais. Em geral, não. Tá? Isso vai depender de quais vértices eu tenho à minha disposição. Tá? Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco... Bom, por exemplo, se você tiver só o vértice lambda F4 e o n for igual a 2, a única coisa que vai interessar aqui vai ser o termo k igual a 1. Tá? Se você tivesse somente vértice lambda F3, a única coisa que interessaria para a função de 2 pontos seria k igual a 2. Tá? Dúvidas? Você falou do caso n igual a 0 antes. O que você afirmou sobre o caso n igual a 0? Eu falei que n igual a 0 basicamente sobraria só esse termo aqui, né? Tá. Assumindo que a ação a campo nulo é igual a 0. Assumindo que não tem nenhum termo, nenhuma constante aditiva na ação. Então, caso n igual a 0, sobraria só isso. Bom, vamos fazer um exemplo. Quer dizer, antes de fazer um exemplo disso, eu tenho que fazer um breve desvio aqui para esclarecer um pouquinho como lidar com esse traço. Tá? Então, vou fazer um breve interlúdio aqui. Para falar traços. Tá legal? O que significa o traço de uma quantidade A nesse contexto nosso aqui? Digamos que eu tenho o traço de uma certa quantidade A. Essa quantidade A que a gente tem, no nosso caso ali, seria uma espécie de uma matriz contínua, né, com entradas contínuas.
Então esse A seria na verdade, um A de XY, né? Por exemplo. Tá? O que significa o traço disso? O traço disso nada mais é do que uma integral em D4x A de x. Tá? Esse é o análogo do traço de uma matriz. O traço de uma matriz é a soma em I de M e I. Tá? Da mesma forma que a soma de uma matriz você pode reescrever como uma soma em I, J, delta I, J, M, J, I. Aqui você pode reescrever também como sendo uma integral em D4x, D4y, delta x menos y, AY, x. Tá legal? Então esse é o traço. Deixa eu manipular um pouquinho essa expressão para colocá-la no espaço de Fourier. Tá? Na verdade, deixa eu colocar isso daqui da seguinte forma. Vou colocar y menos x, x, y. Tá? Só renomeei as variáveis. Não é feito em relação a isso. No espaço de Fourier, A de x, y pode ser escrito em termos de uma representação de Fourier como sendo uma integral em D4 Q1 2π a quarta, D4 Q2 2π a quarta, A de Q1 Q2 exponencial de menos I Q1 x mais Q2 y. Certo? De forma mais rigorosa, isso daqui seria um atil, né? Mas como a gente vai sempre trabalhar no espaço de Fourier, não vou ficar me preocupando em não escrever esse tipo. Tá? Se eu substituo esse A aqui nessa expressão, eu posso primeiro integrar a delta. Tá? Ao integrar a delta, isso daqui vira x. Tá? E aí, ou seja, daqui eu fico com traço de A igual a integral, eu vou trazer as integrais em D4Q1 para fora. E aí eu vou ficar com uma integral em D4x. Já usei a integral na delta. Bom, isso daqui eu poderia, na verdade, posso tirar o A de Q1, Q2 aqui para fora. Uso a integral na delta, fico com uma integral em x, I de Q1 mais Q2, x. Tá? O que é isso? Isso é um 2π a quarta, delta de Q1 mais Q2. Mais Q2. Agora eu posso usar a integral em Q2. Vou usar na verdade a integral em Q1. Vou usar a integral em Q1, integro sobre Q1 e renomeio as variáveis. Daqui eu fico com integral em D4Q, 2π a quarta, A de menos Q. Tá? Então, um traço desse tipo, no espaço de Fourier, significa fazer uma integral de Fourier com entradas menos Q e Q. Faltou uma integral na posição, né? Não, a integral na posição foi usada aqui, né? A segunda foi feita para defeito. Primeira integral dela. Um outro resultado que vai ser útil para a gente, e esse eu vou deixar para vocês mostrarem,
E basicamente vai ser o seguinte, né? Se você supõe agora que você tem um traço agora sobre várias entradas. Então eu tenho A1, A2, AK. Tá legal? Isso daqui, se você quiser, você pode reescrever da seguinte forma: uma integral. Então, se você pensar naquela versão matricial, seria A, x1, x2, A2, x2, x3, A3, x3, x4 e assim por diante. Se você usa isso, passa todos os x por espaço de Fourier e faz manipulações daquele tipo ali, você pode mostrar que isso daqui equivale a um produtório em K indo de 1, em J indo de 1 até K, D4, Q, J, 2π a quarta. Tá legal? A1 de menos Q1, Q2, A2 de menos Q2, Q3, assim por diante, até AK de menos QK, Q1. Tá legal? Então, essa é uma relação que a gente vai usar logo na sequência aqui. Então, vale a pena destacar isso daqui. Tá? Para fazer isso, prova por indução. Prova por indução. Eu acho que você pode provar por convencimento mesmo. Faça para K igual a 2, vê que cai naquele padrão, K igual a 3, cai naquele padrão, pronto. Se você quiser fazer uma prova por indução rigorosa, fica à vontade, né? Beleza. Então, vamos retomar agora a discussão anterior. Vamos retomar isso daqui. Tá? Tomando traço lá, né? Bom, vamos colocar aqui também. A gente tem que lidar com esse tipo de situação aqui. Traço de delta F S int S int 2 elevado a K. Legal? Se você aplica essa expressão aqui em cima, isso daqui você pode escrever como sendo integral em J1 Q1, QJ, né? QJ 2π a quarta. E aí aqui vai ser o seguinte, vai ser delta F S2 20 elemento menos K1 menos Q1 Q2, tá? Então, aqui tem que ser pensado da seguinte forma, né? Eu primeiro faço esse produto, depois pego coordenadas Q1, Q2. Tá? Enfim, assim por diante. Até delta F S int 2. Bom, aqui faltou o φ, né? Aqui ficou faltando o φ. Essa relação aqui também. Só para lembrar que tem um φ aqui, né?
Até isso menos QK menos QK Q1. Legal? Ok? Então vamos trabalhar cada um desses termos aqui. Vamos olhar para o seguinte. Delta F S2 elemento S2 int, né? S2 int elemento menos, eu vou chamar aqui simplesmente de menos Q P, só por simplicidade. Tá? O que vai ser isso daqui? Isso daqui no fundo é igual a integral num D4 Qtil 2π a quarta delta F de menos Q Qtil S int de φ menos Qtil P. Certo? Eu fiz aqui foi uma multiplicação, estou assumindo, isso daqui é como se fosse uma multiplicação matricial, né? Esse cara é uma matriz com elementos x, Q1, Q2, ou xy no espaço de posições. Esse cara é idem. Eu fiz a multiplicação matricial, basicamente, para índices contínuos. Né? Lembrando que no espaço de Fourier eu tenho essa regrinha aqui de sinais opostos, né? Na soma. Ok? Isso daqui, por sua vez, é o quê? Isso daqui é G02 menos Q, só que G0 é invariante por Q menos Q. Isso daqui vai ser G0 Q 2π a quarta delta de menos Q mais Qtil. Certo? Ou melhor, isso daqui na verdade é menos I vezes isso. Tá? Cadê? Não coloquei ali, mas vamos lembrar que a função de dois pontos era igual a I delta F, só que isso daqui por sua vez era o G0, 2 delta, né? Então, delta F vai ser I, menos I vezes aqui. Tá? Beleza? Ok? Eu posso usar essa delta aqui agora para integrar em Qtil. Fazendo isso, aqui. Fazendo isso, eu obtenho que, integrando em Qtil, eu obtenho que essa expressão aqui é menos I G2 ao quadrado. Bom, integrei Qtil, o 2 cancelou, né? G2 0 de Q S2 int elemento menos Q P. Tá legal? Tá. Bom, isso daqui eu posso substituir de volta nessa expressão. Tá? Substituindo de volta naquela expressão, vou fazer aqui no meio para manter o canto aqui intacto. G02 no final, voltando nessa expressão aqui agora, né? Aqui eu obtenho traço de delta F S2 int de φ elevado a K. Aqui eu tenho K termos. Cada um vai trazer um menos I. Então eu fico com menos I elevado a K.
Tá? Além disso, eu tenho Q integrais, então eu tenho produtório J de 1 até K, D4, J 2π a quarta, certo? Isso daqui, aí em cada um desses eu vou substituir por isso daqui. O I menos I já foi lá para fora, né? Então eu vou ficar com G1, G02 de Q1, delta S int 2 de φ de menos Q1, Q2 e assim por diante até G2 de QK, S2 int de Q menos QK, Q1. Legal? Beleza? Bom, isso tudo eu posso substituir nessa expressão de volta aqui agora. Tá? Se eu substituo nessa expressão de volta, eu vou fazer o seguinte. Daqui eu fico com I vezes gama N de P1 N igual a ISN de P1 TN, tá? Mais, vou colocar aqui embaixo, 1/2 mais 1/2 da soma em K, indo de 1 até N, 1 sobre K, 1 sobre K, N derivadas, isso daqui batendo no seguinte, olha, eu tinha o menos 1 elevado a K. Esse menos 1 elevado a K pode combinar o menos daqui, mas ele vai sobrar o I. O I, eu vou jogar ele para dentro da minha expressão. Então, eu vou escrever, vocês vejam se vocês concordam com o que eu estou escrevendo. Isso daqui vai dar essa derivada batendo nessa integral. Se eu não me engano, a notação que a gente tinha para isso era dk q, né? dkq, se eu não me engano. Acho que era. Bom, dkq, então agora nesse caso aqui a gente vai chamar isso daqui de dkq. Se não for, agora vai ser. dkq maiúsculo. G de Q1. Deixa eu escrever isso daqui um pouquinho mais explicitamente. Isso aqui é uma delta 2 de I S int de φ d φ de menos Q1 φ de P de Q2. Tá legal? Olha o menos I aqui. Esse menos I veio daqui, né? Vai ser 1 para cada termo. Então, isso daqui continua até G de Q, esse daqui é G0, né? G02, G02 de QK, delta 2, I de S int φ 2 φ
menos QK menos Q. Fecha parênteses, fecha isso, φ igual a zero. Legal? Todo mundo convencido de que essa expressão é igual a essa? Quer dizer, essa expressão é igual a essa? Ok? Bom, essa seria a nossa expressão genérica. Essa é a nossa expressão genérica aqui para uma função de n pontos a um loop. Então, qualquer função de n pontos a um loop pode ser extraída dessa forma. Uma teoria escalar, pelo menos. Claro que você tem que fazer ajustes se você tiver teorias não escalares, se você tiver mais de um campo e tudo mais. Inclusive, no traço, né? Quando eu falei aqui do traço, o traço de A como sendo uma integral em dx4 a, uma expressão mais genérica para isso seria isso vezes um tracinho aqui, onde esse tracinho indica traço, por exemplo, em índices de espaço-tempo, índices espinoriais, índices de cor, índices internos de forma geral. Legal? Então, fica esse ponto aqui. Legal? Vamos fazer alguns exemplos, então. Vamos olhar, vamos utilizar essa expressão aqui agora e olhar para a função de 2 pontos. E aí, com base na função de 2 pontos, vamos ver o que a gente consegue extrair de forma mais geral. Vamos falar da função de 2 pontos. Como que eu obtenho a função de 2 pontos a partir dessa expressão? Tamanho igual a 2, né? Basicamente. Então, aqui eu fico com I gama 2 de P1 P2 igual a I S2 de P1 P2. Isso daqui vai ser igual basicamente ao S0, né? Porque a parte de interação não vai contribuir para a função de 2 pontos quando você toma φ igual a 0. Mas aqui eu vou ter o termo correspondente a k igual a 1. Agora eu vou desenvolver a soma. Então, 1 meio. Para k igual a 1, o que vai acontecer? Eu basicamente tenho 2 derivadas batendo só nesse termo aqui. Certo? Então eu fico com integral em d4q sobre 2π a quarta, g02 de q, derivada quarta, eu já tenho 2 derivadas, bato com mais 2 derivadas, de i s int P1 P2 delta φ de menos q delta φ de q. Tá legal? Tá? Mas agora eu tenho o termo k igual a 2. 1 sobre 4. E aí eu vou ter 2 possibilidades. Eu tenho a possibilidade, vamos lá, na verdade eu tenho mais do que 2 possibilidades. O que eu tenho aqui? Eu tenho derivada segunda, tá? Batendo em
dois termos, né? Eu tenho GS2, não vou ficar escrevendo int aqui não, tá? Só para simplicidade. GS2, tá? Então, na verdade, isso daqui seria duas derivadas, então uma derivada com relação a 1, outra com relação a 2, tá? Eu tenho algumas possibilidades. Eu tenho a possibilidade dessa derivada bater no primeiro termo. Então, quer dizer, tem essa possibilidade batendo nesse primeiro termo. E a segunda também batendo no primeiro termo. Isso daqui me daria GS4, G2, S2. Agora, no fundo o que eu estou fazendo aqui é uma regra do produto para derivada, né, pessoal? O segundo termo, eu poderia ter, por exemplo, uma derivada, quer dizer, as duas derivadas batendo nesse termo aqui. Então, ficaria com G, S2, G, S4. E aí eu tenho duas possibilidades. Uma seria, por exemplo, a derivada 1 batendo no primeiro termo e a derivada 2 batendo no segundo termo. Mais uma possibilidade que seria a derivada 2 batendo no primeiro termo e a derivada 1 batendo no segundo, cadê o contrário, né? 2 batendo no primeiro termo e a derivada 1 batendo no segundo termo. Tá? Esse termo e esse termo, eles se anulam quando eu tomo φ igual a 0. Porque olha o que eu tenho aqui, eu tenho S2 int avaliado em φ igual a 0. S2 int é pelo menos linear em φ. Então isso daqui é igual a 0. Tá? Então esses dois termos eles se anulam. Aí eu vou ter uma contribuição para esse termo, outra contribuição para esse termo. Tá? Nesse caso aqui, basicamente eu posso usar a ciclicidade do traço para mover esse cara para frente desse. Isso aqui está dentro de um traço, né? Ou se você quiser de outra forma, eu posso simplesmente renomear minhas variáveis de modo a escrever tudo de um termo só. Então eu teria 1/4 alguma coisa mais 1/4 alguma coisa. Só que as duas coisas são equivalentes. Fim das contas, o que eu obtenho aqui é 1/2 integral em D4 Q1 2π a quarta G2 de Q1 0 desculpa, peraí. Q1 D4 Q2 2π a quarta. Isso daqui, por sua vez, o integrando aqui vai ser G0, 2 de Q1, e aí aqui eu fico com D3 I S int D φ de P1 φ de menos Q1 φ de Q2, certo? Vezes G2 de Q2, delta 3 de I S int de φ, delta φ de P2, delta φ de menos Q2, delta φ de Q1. Tá legal? Tá? Agora, o que é isso daqui? Isso aqui, no fundo, é V4 de P1, P2 menos Q, certo? 2π a quarta, 2π a quarta de delta dos 4 momentos. Isso mais isso, mais isso, mais isso. Esses dois cancelam entre si. 2π a quarta de P1 mais P2. Tá?
O que é isso aqui? Isso daqui vai ser um V3 de P1 menos Q1, Q2, 2π a quarta. Aqui na verdade eu posso colocar dois momentos só, né? O vértice de n pontos depende de menos n menos 1 momento. De P1 menos Q1 mais Q2. E isso daqui, por sua vez, vai ser o quê? Isso daqui também vai ser um V3 de P2 menos Q2, 2π a quarta, de delta de P2 menos Q2 mais Q1. Legal? Aqui em cima não tem muito o que fazer. Tá? Na primeira aqui, vou só repetir a primeira, né? Inclusive vamos lembrar o que é isso daqui, né? Isso daqui vai ser I P1 ao quadrado menos M2 delta de 4π. 2π, né? 2π a quarta delta de P1 mais P2, tá? Isso daqui. Mais isso daqui vai ser 1 sobre 2, 2π a quarta delta de P1 mais P2, integral em D4Q, 2π a quarta, G2, 0 de Q, V4 de P1, P2 menos Q. No S0 não vai ter o mais epsilon. Se quiser ser mais rigoroso, tem que botar o epsilon também. Mas o epsilon a gente se preocupa com ele que a gente vai inverter, né? Então, não vou me preocupar aqui. Dado que eu não vou inverter isso nesse momento. Então, esse termo aqui eu basicamente tirei a delta aqui para fora da integral, porque a delta não envolve Q, e aí eu simplesmente reescrevi integrando, mais 1 sobre 2. Agora é o seguinte, eu posso escolher uma das variáveis Q para integrar. Por exemplo, posso escolher Q2 para integrar, tá? E aí eu renomeio Q1 como sendo Q, simplesmente. Isso daqui vai me dar, no fim do dia, isso daqui vai me dar um 2π a quarta, P1 mais P2. E tem que ser assim, porque o resultado final tem que ser proporcional a uma delta de conservação de momento. Integral em D4Q, 2π a quarta. Isso daqui vai dar G, 0, 2 de Q1. Isso daqui vai ser V3 P1 menos Q, certo? Vezes G0, 2 de Q2. Só que Q2 vai ser P2 mais P1. Mais Q, desculpa. Certo? Como eu estou no suporte da delta, eu posso reescrever P2 como sendo menos P1. Então vai ser Q ou P menos Q, nesse caso aqui. P menos Q. Tá legal? V3 de P2, que eu posso escrever como sendo menos P1 se você quiser, tá? E menos Q2. Só que Q2 é igual a P2 mais Q1. Que por sua vez é igual a Q menos P1. Tá legal? Tá?
O que é isso aqui? Com pernas amputadas. Certo? E isso aqui? Também com pernas amputadas. Tá? A menos de fatores dela. Tá legal? Ou seja, no fundo a gente chegou onde a gente achava que deveria chegar mesmo, né? Soma de diagramas 1PI. Esse daqui é um diagrama 1PI que não aparece no modelo Lambda F4. Mas em geral ele apareceria aqui, se você tivesse um vértice cúbico. Aqui no Lambda F4 a gente não tem um vértice cúbico. Tá legal? No G ali de baixo era o Q2, né? É, Q2. Então P ali é qual? Só para acertar o sinal. Seria. Aqui vai ser isso mesmo. Aqui seria Q2, só que o Q2 é igual a P2 mais Q1, que é o Q. Isso daqui, por sua vez, é igual a menos P1 mais Q. Só que o G é invariante por... Então, só para botar um P1 ali só para efeito de sinal. Ah, tá. Aqui tá P só, né? De fato. Então, P1. Ok? Bom, vamos tentar agora fazer o seguinte, vamos tentar olhar agora para a função de 4 pontos. Legal? Só que ao invés de fazer passo a passo, a gente vai tentar ir diagramaticamente direto. Tá? A gente vai tentar usar algumas coisas relacionadas ao método que a gente acabou de fazer aqui para determinar as multiplicidades dos diagramas. Tá? Quais são as... Então, isso daqui, o nosso objetivo é determinar I gama 4 de P1, P2, P3, P4. Eu não vou ficar me preocupando em incluir fatores deltas aqui na história, não. Delta de conservação total. O resultado tem que ser proporcional a uma delta de P1 mais P2 mais P3 mais P4. Não vou ficar me preocupando. O termo trilético vai ser o quê? Vai ser simplesmente esse diagrama aqui. Certo? Não tem nenhuma outra possibilidade sem nenhum loop. Tá? E ele não vai trazer nenhum fator de simetria consigo, porque no fundo vai ser 4 derivadas batendo nesse. Quer dizer. Eu apaguei a fórmula, né? Mas a fórmula era gama igual. Gama n igual a Sn, né? Então isso daqui seria o ISN. ISN é o que a gente define como sendo o vértice quarto. Quer dizer, ISN é o vértice de n pontos. IS4 é o vértice quarto. Basicamente isso. Aqui sempre entendendo que as linhas externas estão amputadas, tá? Não vou mais ficar escrevendo, não vou mais ficar fazendo desenho de amputado, não. Legal? Que mais? Vamos tentar determinar quais topologias são possíveis. Vamos supor, a ideia vai ser a seguinte, né? Para uma função de 4 pontos, vamos supor que a gente tem interação quártica somente. Tá? Se tiver interação quártica somente, tu tem essencialmente esse tipo de topologia aqui à sua disposição. Tá? Se você tiver interação quártica e interação cúbica, você passa a ter esse tipo de topologia à sua disposição.
E se você tiver, quer dizer, se você também tem interação cúbica, você também tem essa possibilidade aqui à sua disposição. Tá? Vamos supor aqui que a gente está no caso lambda φ4, e aí fica depois como exemplo para vocês tentarem explorar o caso φ3 mais φ4. Legal? Se você tivesse φ5, φ a sexta, se você tivesse φ a sexta, por exemplo, você teria essa possibilidade aqui ainda, para a função de 4 pontos. Se você tivesse φ5, você teria essa possibilidade aqui, por exemplo. Tá? Não, tem uma coisa, o FI é 5, mas o 4 pontos. 4 pontos no total, né? Enfim, quantos mais vértices você tem, mais possibilidades você tem de diagramas, né? Então, vamos lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 1, 3, 2, 4, mais 1, 4, 2, 3. Essas são as possibilidades que eu tenho aqui. Legal? Como que eu determino agora os fatores numéricos, eventuais fatores numéricos na frente aqui? A partir desse desenvolvimento nosso aqui. Esse tipo de diagrama ele vem de onde na nossa expansão da fórmula do traço do log? Ele corresponde a k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4. A gente pode no máximo ter k igual a 4, porque está com uma função de n igual a 4. Ele vem de k igual a 2, que é traço da ação de interação ao quadrado, basicamente. Legal? Então o que eu tenho aqui é G, ação de interação, G, ação de interação. Legal? E eu vou atuar com 4 derivadas nisso. Tá? Vamos pensar o seguinte. Suponha que a primeira derivada que eu atue é a derivada com relação a φ1. Tá? Quantas possibilidades de atuação eu tenho? Ele pode bater nesse ou pode bater nesse. Então vai produzir um fator 2. Tá? Agora suponha que eu quero gerar esse gráfico aqui. Tá? Na hora que eu for bater com a derivada com relação a φ2, quantas possibilidades eu tenho para esse gráfico? Não, eu quero gerar esse gráfico. Tem que ser no mesmo que o 1 bateu, né? Tem que ser no mesmo que o 1 bateu. Então, como o 1 está fixado, eu só tenho uma possibilidade. As outras duas agora, sobrou só um termo, né, para bater. Porque eu já saturei o quadrivértice em um deles. E aí vai ser vezes 1 vezes 1. Isso daqui dividido por 2, que vem do k igual a 2. E também dividido por 2, que vem do 1/2 do traço do log. Legal? Então também dividido por 2, que veio do 1/2 traço do log. Tá? Então o resultado final, 1/2. Aplicando o mesmo raciocínio, você conclui que essas outras duas aqui também são igual a 1/2. Tá? Vamos supor agora que você tivesse um modelo que tem, só para a gente praticar a contagem aqui, vamos fazer mais um diagrama aqui possível. Eu só não entendi tudo para mim. Primeiro, tudo bem, você tem duas possibilidades. Agora, o segundo, você também teria duas. Né? Não, porque como a gente quer esse diagrama,
o Φ2 tem que bater no mesmo vértice que está o Φ1. Ah, tá, o meu diagrama está. Ah, tá. É. Agora eu entendi. Beleza. Eu estou fixando já as pernas você tá externas, né? Ah, tá. Isso. Porque, por isso que gerou esse daí. Agora Isso. que a possibilidade total não seria, mas daí divide. Aí você tem os três canais independentes. Cada um disso daqui a gente chama de um canal diferente. Tá, não, beleza. Tá. Vamos supor agora que a gente tenha. Vamos incluir. Um termo G3 também na jogada. Então, agora a gente tem Φ4 e Φ3. Tá? Vamos olhar para esse diagrama aqui. Tá, vou supor que aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Qual que vai ser o fator de multiplicidade deles? Bom, a gente vai ter um meio, que vem do traço do log. Tá? Isso daqui é o quê? Ele vem de K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3 ou K igual a 4? K igual a 3. Então, 1/3. Tá? Vezes, agora a gente faz aquela contagem ali. Então aqui a gente tem G, S2, int, G, S2, int, G, S2, G, S2, int. Vou bater com a primeira derivada. Quantas possibilidades eu tenho? 3. Então, tenho 3 derivadas quando eu bato, tenho 3 possibilidades quando eu bato com a primeira. Então vamos supor que eu bati e escolhi aqui, tá? Digamos que o filme está aqui. Tá? Agora eu vou bater com a segunda derivada. Quantas possibilidades eu tenho? Só tem um, porque eu tenho que bater nesse cara aqui. Eu quero formar esse vértice. Então, vezes 1. Agora eu vou bater com Φ3. Então, aqui eu já estou com Φ1 e Φ2, né? Agora eu vou bater com o Φ3. Posso bater tanto aqui quanto aqui. Tanto faz. Então, digamos que eu bato aqui. Isso daqui me deu 2 possibilidades. E agora eu bato com o Φ4. Φ4 só tem uma possibilidade. Resultado igual a 1. Tá? Beleza? Qual o truque para achar qual o K correspondente a esse gráfico? 3 vértices, né? 3 vértices significa G, S int 2 igual a 3. Elevado a 3. Então, ou seja, só tem essa possibilidade, você não vai conseguir criar outro Oi? vértice triplo de outra forma com 4 pontos. Aí você tá querendo Não, você vai ter outros canais agora. Você poderia colocar 1, 3, 2, 4. Ah, tá. 1, 4, 2, 3, enfim. Se eu não me engano, tem 6 canais desse tipo aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 4, 3. E aí você tem a possibilidade de fazer 3, 4. Enfim, são 6 canais desses mínimos. Mas E cada um deles vem com um fator 1 meio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, eles não são iguais, a gente não considera como iguais, é isso? Não, qual? Peraí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3. Só muda o 3 Você com 4. diz isso aqui? Isso, Não, esses dois são iguais. são iguais. Ah, Se os propagadores internos forem os mesmos, esses dois são iguais. Mas aí eu teria, por exemplo, 1, 3, 2, 4. tá. Ou 1, então, por exemplo, isso aqui. Ou então 1, 4, 2, 3. E aí eu tenho a possibilidade de 2, 3, 1, 4. São 6 mesmo. Né? São 6, Ou 2, 3, aqui um vértice são 3, né? 2, 4, 1, 3. E por fim, 3 com 3, 4, 1, 2. Então são 6 possibilidades. Tá? E cada um deles vem com um fator 1 na frente.
tenho 6 diagramas, cada um com fator 1 na frente. Bom, já que a gente tem o Φ3 também, tem a outra topologia que é essa aqui. Tá? Essa daqui, se eu não me engano, vão ter 3 possibilidades. Tá? Mas vamos supor que eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá? Esse daqui é um pouquinho mais sutil a determinação deles. Vamos fazer isso daqui com calma. Bom, a gente continua tendo um fator 1 sobre 2, do 1 meio do traço de log. 1 sobre 4, que agora tem 4 vértices, portanto K igual a 4. E aí vamos lá. Então agora a gente tem G. É o seguinte, né? Como eu sei que é sempre GS, vamos supor que eu tenho A, B, C, D. Tá? Eu estou tomando traço disso, né? Legal? Cada um deles corresponde a G vezes S2. Vamos lá. Primeira derivada. 4 possibilidades. Segunda derivada. Tá? Vamos supor que eu tomei a primeira derivada aqui. Tá? Segunda derivada. Opa, Φ2. Quantas possibilidades? 2. Por quê? Do lado. Exato. Quais são as 2 possibilidades? Onde está o 4? Não, aqui nessa daqui. Ela pode ou bater no B ou no D. O traço é cíclico, então o D é vizinho do A, né? Então, vamos supor que eu coloque aqui. Tá? Então, 2 possibilidades. Agora, derivada com relação a Φ3. Quantas possibilidades? O 3 é vizinho ao 2 e ele tem que ser vizinho ao 4. Então, a única possibilidade aqui é aqui, já que o outro vizinho já está ocupado. Então, Φ3. Então, tem uma e por fim uma também. Resultado, 1. Tá? Enfim, essa é a ideia geral. Quando você tem mais de uma possibilidade de vértices adjacentes, tem que tomar cuidado com isso que o Kelvin levantou. Aqui você tem que levar isso em consideração. Tá? O que mais? Acho que eu vou encerrar por aqui. Não foi nem perto de onde eu queria. O que é bom, porque eu estou com a aula de manhã preparada então. Amanhã a gente continua. Amanhã a gente vai começar a olhar um pouquinho para como calcular de fato o diagrama. Até agora a gente mostrou como dado um diagrama representado em termos de uma integral, e aí chegava na integral, ficava por ali. A gente não tentou calcular a integral. Amanhã a gente vai começar a calcular integrais e ver os problemas dos cálculos das integrais. Valeu, pessoal. Alguma dúvida antes de encerrar? Não. Valeu, pessoal.